Desde os primeiros séculos do cristianismo, existe uma pergunta que atravessa gerações. Afinal, qual é a diferença entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes? Para entender isso de verdade, não basta comparar costumes atuais. É preciso voltar ao começo de tudo. A igreja fundada por Jesus Cristo, aos apóstolos, aos primeiros cristãos, aos concílios, às perseguições romanas e séculos depois, a reforma protestante que mudou completamente a história do cristianismo no Ocidente. Muita gente acredita que católicos e protestantes sempre existiram separadamente, mas historicamente isso não é verdade. Durante aproximadamente 1500 anos, o cristianismo ocidental era essencialmente católico. A divisão entre católicos e protestantes só ocorreu no século XVI, durante a chamada Reforma Protestante. Para compreender isso, precisamos voltar ao próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19, Jesus diz a Simão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Esse é um dos textos centrais para a compreensão católica da autoridade da Igreja. A Igreja Católica entende que Jesus instituiu Pedro como líder visível da Igreja na Terra, sendo ele o primeiro Papa. O nome Pedro vem do grego Petros, que significa pedra. A interpretação católica é que Cristo estabeleceu uma autoridade apostólica concreta, visível e contínua. E o Catecismo da Igreja Católica fala disso nos parágrafos 880 a 882. O Colégio Episcopal e seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, os instituiu como colegiado ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro escolhido dentre eles. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico, de modo semelhante o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, então unidos entre si. O Senhor constituiu em pedra da sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja, o instituiu pastor de todo o rebanho. No entanto, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Então, segundo a tradição cristã antiga, Pedro foi para Roma, onde sofreu martírio durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano de 64 d.C. A sucessão dos bispos de Roma é entendida pela Igreja Católica como continuidade direta da missão de Pedro. Nos primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos violentamente pelo Império Romano. Muitos morreram como mártires, entre eles figuras como Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Santa Perpétua e tantos outros. E algo muito importante, os escritos dos primeiros cristãos já demonstravam crenças extremamente semelhantes ao catolicismo atual. Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto do apóstolo João, escreveu por volta do ano 107 d.C. sobre a Eucaristia, sobre os bispos e sobre a autoridade da igreja. Inclusive, ele já utilizava a expressão Igreja Católica, e isso é historicamente documentado. Ao longo dos séculos, a igreja organizou concílios para combater heresias e definir doutrinas. Um dos mais importantes foi o Concílio de Nicéia, no ano 325, convocado pelo imperador Constantino. Foi ali que se consolidou o credo niceno, professado até hoje nas missas católicas. Outra questão importante é o próprio cânon da Bíblia. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia, como conhecemos hoje, não caiu pronta do céu. Durante séculos, os cristãos utilizavam diferentes escritos. Foi a Igreja, através de concílios como Hipona, em 393, e Cartago, em 397, que definiu oficialmente quais livros eram inspirados e fariam parte da Sagrada Escritura. Aqui surge uma diferença fundamental entre católicos e protestantes. A Igreja Católica ensina que a revelação divina vem da Sagrada Escritura e da tradição, ambas interpretadas pelo magistério da Igreja. Isso está no Catecismo, também no parágrafo 80 a 82. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos.
A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito da Verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Já o protestantismo, especialmente após Martinho Lutero, passou a defender o princípio da sola Escritura, que significa somente a Escritura, ou seja, a Bíblia seria a única autoridade infalível para a fé cristã. Mas então, como surgiu o protestantismo? No século XVI, a igreja enfrentava uma grave crise moral. Existiam abusos reais dentro do clero, corrupção e escândalos. Foi nesse contexto que surgiu Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão. Em 1517, Lutero publicou suas famosas 95 teses, criticando especialmente a venda de indulgências. Inicialmente, ele buscava reformas, porém o conflito aumentou drasticamente. Lutero passou a questionar doutrinas fundamentais da Igreja, como a autoridade papal, os sacramentos e a tradição apostólica. A partir daí, ocorreu uma ruptura. Lutero defendia princípios como sola Scriptura, que é somente a Escritura, sola fide, somente a fé, e o sacerdócio universal dos fiéis. Depois dele, surgiram outros reformadores importantes, como João Calvino, Ulrico Zwinglio e, posteriormente, Henrique VIII na Inglaterra, que rompeu com Roma e originou a Igreja Anglicana. Com isso, o cristianismo ocidental fragmentou-se em inúmeras denominações. Hoje existem milhares de denominações protestantes no mundo, com diferenças doutrinárias entre si. Algumas aceitam batismo infantil, outras não. Algumas creem na presença real do Cristo na ceia, outras entendem apenas como um símbolo. Algumas possuem liturgia formal, outros cultos espontâneos. Agora chegamos a um ponto extremamente importante, que é a Eucaristia. Para a Igreja Católica, a Eucaristia não é símbolo, ela é literalmente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Essa crença se baseia diretamente nas palavras de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus afirma: "Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna." E na última ceia, "Isto é o meu corpo." A Igreja interpreta essas palavras literalmente. O Catecismo aborda isso nos parágrafos 1322 a 1419. Como são muitos parágrafos, vamos ler só o 1322. O sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam, com toda a comunidade, do próprio sacrifício do Senhor. E o SIC 1374 afirma que o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, por conseguinte, o Cristo todo. Essa presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. E no 1376 explica a doutrina da transubstanciação, ou seja, embora permaneçam as aparências de pão e vinho, sua substância se transforma verdadeiramente em corpo e sangue de Cristo. Por isso, para os católicos, a comunhão é sagrada, não é apenas uma lembrança simbólica. E é exatamente aqui que entra a questão do sacerdote. Por que somente um padre pode consagrar a Eucaristia? Porque, segundo a doutrina católica, o sacerdote recebeu o sacramento da ordem, transmitido pela sucessão apostólica desde os apóstolos. No Catecismo, os parágrafos 1536 a 1600 tratam do sacramento da ordem. O parágrafo 1548 afirma: "No serviço eclesial do ministro ordenado é o próprio Cristo que está presente à sua igreja." Ou seja, durante a consagração, o padre age in persona Christi, isto é, na pessoa do próprio Cristo. A Igreja Católica entende que essa autoridade sacramental foi dada por Cristo aos apóstolos quando ele disse: "Fazei isto em memória de mim." E também quando soprou a eles, dizendo: "A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados." Por isso, para o catolicismo, um pastor protestante não possui sucessão apostólica sacramental válida. Assim, ainda que realize uma ceia, a Igreja Católica entende que não ocorre consagração eucarística como no sacramento católico.
Já muitas igrejas protestantes entendem a Santa Ceia apenas como um memorial simbólico da morte de Cristo, embora algumas denominações históricas, como luteranos e anglicanos, tenham visões mais próximas da presença real. Outro tema importante é Maria. Os católicos veneram Maria como Mãe de Deus, título defendido no Concílio de Éfeso, em 431. A Igreja diferencia a adoração, que pertence somente a Deus, de veneração aos santos. Isso é abordado nos parágrafos 971 e seguintes do Catecismo. Os protestantes, em geral, rejeitam devoções marianas e a intercessão dos santos, entendendo que o Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também existe diferença sobre o número de sacramentos. A Igreja Católica possui 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Muitas igrejas protestantes reconhecem apenas 2, batismo e ceia do Senhor. Outra diferença central está na própria estrutura da igreja. O catolicismo possui unidade doutrinária ligada ao Papa e ao magistério. Já o protestantismo é descentralizado com diversas interpretações bíblicas e autoridades independentes. Mas é importante dizer algo com muita honestidade. Apesar das diferenças profundas, católicos e protestantes compartilham crenças fundamentais. Ambos creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, na Santíssima Trindade, na morte e na ressurreição de Cristo e na autoridade da Bíblia. Inclusive, após séculos de conflitos, surgiram esforços de diálogo entre católicos e protestantes, especialmente após o Concílio Vaticano II. O Catecismo, nos parágrafos 817 a 822, fala sobre a busca da unidade dos cristãos. E o 818 reconhece: aqueles que hoje nascem em comunidades oriundas dessas rupturas e são instruídos na fé em Cristo não podem ser acusados do pecado da separação. Ou seja, a Igreja Católica diferencia os acontecimentos históricos da responsabilidade individual dos cristãos de hoje. Historicamente, portanto, o protestantismo surgiu a partir de uma ruptura com a Igreja Católica no século XVI. Já a Igreja Católica afirma ser uma continuação histórica da Igreja fundada por Cristo e conduzida pelos apóstolos. No fim das contas, compreender essas diferenças exige estudar história, Bíblia, tradição e teologia com profundidade. Porque isso não se trata apenas de religião, mas de uma trajetória de 2000 anos que moldou civilizações inteiras. Influenciou reis, guerras, culturas, universidades, arte, filosofia e a própria formação do mundo ocidental. E talvez a pergunta mais importante não seja simplesmente quem está certo, mas o que Cristo realmente quis quando fundou a sua igreja. E essa é uma pergunta que merece ser buscada com sinceridade, humildade e amor pela verdade. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com mais alguém para mais conteúdos como este. Até a próxima!